Então, dá para usar pelo celular para assistir a aula. Não necessariamente precisa ser no computador. Tá, deixa eu dar umas configurações aqui. Estão conseguindo enxergar a tela? Preciso de um retorno aí, moçada. Estão enxergando a tela ou não? Beleza. Tá todo mundo sem microfone hoje? Só o Eduardo que tá? Eu vou precisar de interação, moçada. Não dá para ficar no monólogo aqui, não. Tá louco. Vocês estão sem microfone? Tá dando pra me escutar aí, Caneco? Tá. Beleza. Tá bom. Quem mais? Beleza. Tá louco, moçada. Ninguém merece. É que a gente vai gravar a videoaula com vocês no chat. Nós temos uma primeira questão lá, né? Fica massa. Uhum, tá bom. Durante os 12 meses do ano, foram tomadas temperaturas médias diárias de uma certa região da Antártida. Para cada mês, determinar o número de dias desse mês em que a temperatura foi menor ou igual a zero, o número de dias que foi maior que zero. Determine também a média das temperaturas positivas. Qual mês teve a maior média e a menor? E qual mês que teve o maior número de dias com temperatura menor ou igual a zero? É isso? Todo mundo entendeu direitinho o enunciado. A questão tá de boa. Então, o que acontece é assim, ó, quando a gente trabalha com quebra de nível, só para ter uma ideia, antes de... Quem quer argumento de entrada nessa questão? Quem quer argumento de saída? De entrada é temperatura. Isso? Argumento de saída é menor ou igual ao quê? Ó, a questão pede para cada mês determinar o número de dias em que a temperatura foi menor ou igual a zero, certo? Então, é o número de dias, não é, é isso? Número de dias menor. Menor ou igual, né? Então, vamos dizer lá que seja menor. O que mais? Número de dias maior.
Além disso, A média mensal e anual. Média de média temperatura. mensal e média anual. Média mês, média ano. Isso? Isso. E daí o que mais? Qual mês teve a maior média positiva? Então, maior mês, maior positivo. O que mais? E o mês que teve o maior número de dias negativos. A gente pode usar uma lógica mês maior negativo. É isso? Isso. Então, quando a gente trabalha com a ideia de quebra de nível, Acho que o tem mais caminho... ainda, professor. Ah, tem mais. É verdade. O número de dias que o mês teve... O número de dias do mês que a temperatura foi menor do que ou igual a zero. Número de dias. Número de dias? Que a temperatura foi menor ou igual a zero. Não é o que está o primeiro lá? O que você colocou ali? Número de dias menor, número de dias maior. Ah, tá. Não, então acho que é só isso mesmo. É, eu acho que era. É isso? Professor, não falta a média menor que zero e média dos positivos? Então, vamos pegar pelo enunciado e colocar item a item, certo? Ó. Então, vamos tomar das temperaturas médias numa certa região da Antártida. Isso dá o argumento de entrada, temperatura, certo? Tudo bem? Aí eu tenho lá, para cada mês, determinar o número de dias em que a temperatura foi menor ou igual a zero. Então, esse cara aqui, número de dias, deixa eu colocar aqui assim, que foi menor ou igual a zero. Que ele é o número de dias, não é isso? Menor ou igual a zero. Esse cara aqui. Aí eu tenho número de dias que foi maior. Esse cara aqui. Tudo bem? Determine também a média das temperaturas positivas. Média aí nós temos dois detalhes aqui, né? Média das temperaturas ficaria por mês, né? Então, média das temperaturas positivas. Vai estar aqui. Ok? Aí tem, qual mês teve a maior e a menor média? Mês. Seria aqui e aqui? Ou esse é o item de baixo? Por isso que, na hora de criar o nome das variáveis, em vez de colocar simplesmente, observe aqui, eu coloquei ele baseado em 3 valores, certo? Número de dias menor, número de dias maior. Média mês. Média do ano. Supostamente a média das temperaturas positivas aqui, tá? Mês, aí teve a maior média e a menor média. Então, aqui, ó, mês, maior, média. E a menor média. Certo? E aqui embaixo tem o quê? Deixa eu puxar aqui. Qual mês que teve o maior número de dias com temperatura menor ou igual a zero? O que é o número de dias? Qual mês que teve o maior número de dias com temperatura menor ou igual a zero? É esse menor aqui, certo?
Só que ao invés de eu saber o que deu dentro do mês, eu quero saber o quê? Dentro do ano. Qual mês que teve um maior número de dias menor ou igual a zero. Entendido? Então, falta um item aqui, que é o quê? Ó, deixa eu minimizar aqui, que daí dá para ler aqui. Ó. Mês maior número dias menor. Ok? Como é que a gente faz quando tem quebra de nível? A ideia é mais ou menos assim, ó. Veja bem. Eu tenho determinados valores que vão valer só dentro do mês. Né? Então, eu vou declarar as variáveis aqui. Bom, temp é o tipo real e argumento de entrada. Vou deixar o temp de lado, ok? Eu vou declarar as variáveis aqui agora, baseado no que é para cada mês e o que é baseado no ano. Pode ser? Como é que vocês montaram os exercícios? Qual foi a ideia que vocês utilizaram? Moçada? O chat não se movimentou. Posso? Veja bem, nós temos uma ideia de quebra de nível. Não é isso? A ideia de quebra de nível significa que eu vou ter dois laços de repetição. Né? Vamos dizer lá, eu vou ter um for, mês, por exemplo, e dentro dele eu vou ter um for por dia. Isso? Então, vamos dizer assim, eu vi alguns casos que alguém fez lá para calcular a média do mês 1, a média do mês 2, a média do mês 3, a média do mês 4 e assim por diante. E conforme foi fazendo, foi colocando nessa variável. Eu quero saber assim, eu peguei um enunciado que tem a ver com quebra de nível. Como é que você organiza as variáveis? Como é que você organizou a ideia de como resolver o problema? É que às vezes é mais difícil montar a ideia do que montar a lógica. Eu fiz primeiro após o begin, depois eu determinei as variáveis e as que iniciam em zero. Então, mas eu tenho informações que eu tenho que informar ao final de cada mês. E eu tenho informações que eu vou ter que informar só no final do ano, por exemplo. Vamos dizer assim, o último ali, ó, mês de maior número de dias menor que zero, por exemplo. Eu só vou ter essa informação quando? Quando acabar os 12 meses, não é verdade? A média anual, como é que eu vou obter a média anual? Seria a soma de todas as médias mensais divididas por 12. Então, seria a soma das médias mensais dividido por 12. Isso aí eu só vou obter quando eu tiver lido todos os meses, não é isso? Sim. Então, essa é a colocação. Então, entenderam a pergunta? Entendeu, Alisson? Entendeu, Juan? Então, quando eu chego aqui para resolver um processo desse, a primeira coisa, para evitar problema, em termos de quebra de nível, eu chegar aqui e colocar assim, ó, por exemplo, temperatura é argumento de entrada, beleza, não tem como mexer. Então, vou deixar ele à parte, por exemplo, uma linha sozinho. Eu vou colocar em uma linha as variáveis que têm a ver para cada mês, certo? Então, eu tenho lá, número de dias menor ou igual a zero, certo? Esse é dentro do mês. Número de dias maior, também vai ser dentro do mês, certo? Entenderam a colocação ou não? Sim, sim, sim. Certo? Aí eu venho lá, média do mês.
Para mim calcular a média do mês, na realidade, eu tenho que ter... Como é que calcula a média? A soma dividida pelo número de valores. Pois é. Então, eu vou ter que ter uma soma, né? Eu vou colocar a soma média mês, para indicar que é desse cara que eu estou trabalhando, ok? Tem que ter uma soma, e eu vou considerar que como sendo do ano, eu vou ter a média mês, ok? Vou fechar meu... Ok? Então, eu tenho lá a soma das médias do mês, para mim poder calcular a média do mês, ok? Aí eu tenho a média do ano. Para mim calcular a média do ano, eu vou ter que fazer o quê? Tem uma soma de novo. Vou ter que ter uma soma de novo. Colocar a soma, média do ano. A soma da média do ano vai ser o quê? A soma das médias mensais, não é isso? Certo? Isso, dividido por 12, né? Dividido por 12, exatamente. Tá. Aí o que a gente tem? Então, esse cara vai vir para cá, tá? Então, tem a média do ano, né? Aí eu tenho mês com maior positivo, mês com maior número de dias positivo, e mês com número maior de números negativos, certo? Se é o mês, o que eu vou ter? Esse maior número positivo, maior número negativo, ele tem a ver com menor ou igual aqui, que seria o negativo, e número de dias maior seria positivo. Tá claro? Ele vai estar na primeira parte aqui que eu coloquei aqui como sendo do mês ou do ano? Do ano. Muito bem. Então, vou colocar lá mês maior positivo, mês maior negativo. E o mês com maior número de dias menor. Também vai na linha ano. Vai na linha ano. Observe aqui ó, o seguinte, ó. Eu coloquei tudo aqui como real, tá? Mas o que acontece é assim. O mês, em particular, ele é inteiro. Ok? O que a gente tem que fazer aqui dentro desse processo é definir o que que tem a ver com o mês e o que tem a ver com o ano. Quer dizer, o dia e o mês, né? Tá certo? O que acontece aqui, ó? Veja bem. Tudo que tem a ver dentro do mês aqui, eu vou colocar ele dentro do laço mais interno. Vou ter que inicializar ele. Vamos dizer assim, ó. Eu vou fazer como se não tivesse o ano. Quero saber o número de dias que a temperatura foi menor, igual a zero, e o número de dias que foi maior. Isso já fizeram, certo? Então, vamos dizer assim, ó. Vou dizer que o número de dias que é menor, recebe zero. Número de dias que é maior, recebe zero. Não contei. Ok? O que eu vou ter aqui? Então, eu vou ter aqui um laço. Ó, vou colocar aqui o dia como sendo tipo integer. Certo? Na verdade, eu posso ter o dia e tem o mês também. Então, dia começando com... Opa! Começando com 2. Vamos dizer lá que seja 30 dias como um todo. Faço. Certo? O que eu tenho aqui para fazer?
que eu faria? Vou fazer lá, begin, end. Nós vamos fazer ele com while, tá? Mas a ideia é colocar, eu tenho lá os 30 dias para fazer. Então, eu vou ler temperatura, ok? E aí eu vou verificar. Se temperatura for menor ou igual a zero, então eu vou fazer o quê? Número de dias menor recebe número de dias menor mais 1. Ok? Se for menor ou igual a zero. Caso contrário, eu vou fazer o quê? Número de dias maior recebe número de dias maior mais 1. Ok? Aí ele pede para somar as temperaturas positivas, que ele quer a média das temperaturas positivas, certo? Então, para fazer isso, quando é positivo, então eu vou colocar um beguinho aqui, e vou ter aqui, soma, média, mês, recebe, soma, média, mês, mais o quê? A temperatura. Temperatura. Ok? Então, vamos dizer assim, eu venho aqui no final, terminei esse cara aqui, aí eu vou vir aqui e vou fazer o quê? Vou dar um write, com o que ele pediu. Número de dias menor, número de dias maior e... Ah, ele pediu a média, né? Então, média, mês, recebe, soma, média, mês, dividido no número de dias maior. É a média das temperaturas positivas. É coerente isso? Porém, para fazer esse cara aqui, então, eu tenho que ter certeza se número de dias maior ou maior que zero, então, eu vou fazer essa conta aqui. Tá? Aí aqui eu vou ter a média mês. Coerente? Boa noite. Então, aqui está feito se considerasse um mês. Ah, mas eu não sei, vou ter mês que vai ter 31 dias, tem mês que vai ter 30, tem mês que pode ter 28 ou 29. Então, tiver, eu não sei a quantidade. Então, vou fazer ele na forma usando while. Então, enquanto temp, que é que a gente considerou como sendo uma temperatura inválida. No, como é que é, Alisson? Se vai dar erro no valor do número de dias maior? Não. Vai informar zero. Aqui, ó. Certo? Tá. Mas o que é que nós vamos fazer? Então, o que é que a gente considerou como sendo flag? Estão lembrados do flag? Boa noite, pessoal. Não, não vai ser o dia, não. A temperatura. Temperatura. Mas o que a gente considerou no flag? Então, se temp for menor que um número extremamente grande, duplo. Então, eu vou ler aqui e vou ter que ler aqui embaixo antes de acabar.
Ele vai ler o próximo, certo? É isso mesmo, Juan. Certo? Minha condição de parar. Então, aqui eu só mudei uma questão que era contadora, coloquei a condição, porque eu vou ter uma situação de que eu vou ter temperatura, dias variáveis, certo? Que outra solução eu poderia fazer para esse processo? Que outra maneira eu poderia ter encontrado para fazer isso, que não fosse fazer ele condição? Alô? Vocês não têm prova hoje, tem? O que aconteceu? Vocês estão travados, hein? A aula depois da minha é a aula do Sérgio. A prova do Sérgio está marcada para sexta-feira da semana que vem. Não é isso? Depois da minha. O que acontece? Ah, tá bom. Todo mundo fez desse jeito que eu falei, que eu fiz aqui agora? Não, eu não fiz com while. Não. Pois é, então. E daí, como é que você fez? Eu fiz com for. Ah, Eu pedia para ele informar quantos dias aquele mês tinha e fazia uma variável de 1 até os dias que ele entrava, ele calculava ok. toda a conta. A mesma coisa Essa é pro mês. essa é outra forma que dá para fazer. Então, tipo, eu não sei como fazer, né? Tipo, é que no caso ali você vai pedir para ele informar 30 dias, né? Então vai dar certo. Só que Não, aqui neste caso aqui, eu não estou colocando 30 dias, ele pode colocar a quantidade de dias que quiser, na verdade. Só ele vai acionar o flag a hora que ele quiser parar. Vai colocar 9999 lá e vai parar, entendeu? entendi. O valor da temperatura. Certo? Mas aqui não faz 12 meses, ele só faz equivalente a um mês. Tá claro aí? Sim. Por enquanto, né? Porque você declarou ali o mês como comentário. Isso. Né? Aí o que acontece aqui é assim, né? Vamos dizer assim. Nesse formato aqui, para cada vez que vier aqui, que ele está fazendo esse processo, né? Eu tenho que ter o número de dias aqui para saber quantos dias foram, né? Mas, vamos dizer assim, de qualquer forma, ou ele vai ser menor ou igual a zero, ou vai ser maior, certo? Não é isso? E aqui fora, então, veja bem, primeiro, isso aqui tudo é sem ter quebra de nível. É como se fosse fazer para um mês. Concorda comigo? Então, se aqui é para um mês, o que a gente faz com a ideia de quebra de nível? A gente vem aqui e coloca o outro laço de repetição aqui fora. Tá? Então, para mês, começando em 1, 2, 12, faz. Seguinte. Aí está pronto. Não está pronto. Certo? Porque aí eu tenho que fazer os cálculos que estão envolvendo a parte da quebra de nível, que é o que tem a ver com o ano que está aqui. Conseguiram entender a lógica? Então, a gente faz assim, ó, veja bem. Observou que para colocar a estrutura, eu coloquei um begin e end aqui, depois que eu montei a estrutura do laço de repetição mais interno. Aí eu coloquei o laço de repetição mais externo, certo? O que eu tenho que fazer agora? Veja bem, tem coisas que eu vou ter que fazer antes do meu laço de repetição mais externo, tem coisas que eu vou ter que fazer entre esse
ter encerrado, porque eu escrevi os valores aqui, e aqui entre esses dois endes aqui. Então, por favor, não pisquem. Prestem atenção, certo? Se piscar, dança. Tá bem. Esses camaradas que estão aqui, no caso, a média em particular, eu não preciso inicializar, tá? Mas a soma eu preciso inicializar. Por que a média eu não preciso inicializar? Quem sabe dizer? Porque vai ser calculada. Exatamente. Ela vai receber o resultado de um cálculo, certo? Então, a média, em princípio, eu não preciso inicializar, tá? Aí eu tenho a soma das médias anuais, eu preciso. Essa média e essa média eu não preciso. Mês maior positivo. Então, mas para mim conseguir encontrar o mês maior positivo, certo? Eu preciso ter qual que é a maior temperatura positiva. Não sei se conseguiram me entender. Eu quero saber, ó, vamos supor, nós estamos no mês de junho, certo? Então, no mês de junho, vamos dizer lá que deu maior negativo, né? O maior número de dias com temperatura negativa. Então, vamos dizer lá que deu 25 dias. Ou deu 30 dias, por exemplo, certo? O mês vai ser 6. Mas como é que eu vou saber qual que é o maior que eu tenho? O que é que eu estou procurando? O maior número de temperatura positiva ou negativa, certo? Então, para cada um que eu vou procurar um mês com maior positivo, eu vou ter que ter, junto com ele, esse cara aqui, ó. Maior positivo e maior negativo. Porque a comparação que eu vou fazer vai ser em função desse maior positivo e maior negativo. Ok? Beleza. E aqui também, ó, eu tenho mês com maior número de dias menor que zero. Então, esse cara aqui, ó, maior número, para mim encontrar um mês que teve, eu tenho que ter esse cara aqui, ó. Senão eu não vou conseguir encontrar. Que a comparação que vai ser feita, embora eu vou obter o mês que ele está pedindo como argumento de saída, eu preciso armazenar esse cara aqui. Certo? Aí o que ocorre? Eu estou procurando um mês com maior número de dias positivo, que vai ser esse cara aqui, número de dias maior. Certo? Quanto que eu começo com um maior positivo? Será, Jefferson? Ó, o Juan já tem uma opinião diferente. Ó. 0. Eu tenho maior positivo, na verdade, eu não vou inicializar um mês, certo? Eu vou inicializar o maior positivo e o menor positivo, maior negativo, certo? Aqui, neste caso aqui em particular, ele vai pegar maior número de dias positivo e maior número de dias negativo, certo? Então, neste caso em particular, como é número de dias, eu não preciso começar com um número muito grande e um número muito pequeno. A gente começa com um número muito grande e um número muito pequeno, quando o valor que eu vou ler é indeterminado. Então, eles podem começar com 0. Ok?
e maior número de dias. Eu acho que esse aqui era para ser igual ao outro lá, mas tudo bem, vamos lá. Certo? Então, o que acontece aqui, ó, veja bem, ó, vamos seguir. Para trabalhar com a média, que é o primeiro item aqui, eu vou ter que ter a soma. A soma já está aqui, ele já veio aqui e calculou a média. Então, esse item aqui, ó, eu vou colocar assim, ó. Vou colocar um comentário aqui. Esse item aqui já está ok. Tá? A soma da média anual. Então, para mim ter a soma da média anual, aqui eu escrevi os valores, certo? Não é isso? O que é a soma, a média anual? Ó. A maior é a média de temperatura positiva. O mês que teve a maior média e a menor média. Qual o mês que teve a maior média? Então, veja bem, logo depois que eu escrevi os dados aqui, eu já tenho a do primeiro mês, a média, não tem? Tem, não tem? Então, eu vou perguntar, se a média do mês é maior que a maior média, certo? Se ela for, ó, eu quero encontrar a maior média anual lá, não é? Eu tenho a média do mês. Ah, aqui é média ano. A média ano não é esse. Ó, voltamos aqui. Mês que é maior positivo, mês maior negativo. Soma média anual. Ó, vamos por partes. A média aqui está ok. Soma mês ano, para me encontrar a média do ano. Aqui. Certo? Então, vamos lá. Soma média anual. Ó, vamos. Soma média ano, recebe soma média ano, mais quem? Mais quem? Média mês. Vou acumular. Ok? Então, aqui eu já obtive a média do mês. Aí eu vou somar aqui. Ok? Aí eu tenho, então, esse cara aqui, ok. Aí eu tenho média do ano. A média do ano, eu vou ter que calcular aqui fora. Ó, média ano vai receber soma média ano dividido por 12. Estamos entendidos? Certo? Eu calculei a soma aqui e vou informar, vou calcular a média aqui embaixo. Ok? Aí eu tenho o quê? Então, esse cara aqui, ok. Mês com maior média positiva. Eu tenho o número de dias positivos aqui. Temperatura maior, número de dias maior. Ok? Então, o que você vai fazer aqui? Vamos pegar aqui, depois a gente... Ó, eu tenho lá, se número de dias maior for maior que quem? Esse é o mês. Então, eu tenho esse cara aqui, ó. Tá lembrado que isso aqui é baseado nesse cara aqui? Ó, eu recomendaria, na hora de fazer, se for o caso,
colocar assim, ó. Esse cara está vinculado com este cara está vinculado com este está vinculado com este. Tá certo? Então, eu tenho esse camarada aqui e vou verificar se esse é maior que esse. Se esse aqui for maior, o que eu vou fazer? Então, o novo maior passa a ser número de dias maior. E o mês com positivo passa a ser o mês. Entenderam aqui? Certo? Porque daí eu peguei, o mês de janeiro, quando eu comecei, não tem nenhum número de dias maior que zero. Ele vale zero. Então, ele vai pegar lá, mesmo que seja zero, vai pegar o zero. Então, não é maior. Pegou o próximo, pegou 2 dias. 2 dias é maior que zero. Então, o maior que passa a ter é 2. Certo? E o mês que tiver vinculado com o maior. Certo? Da mesma maneira, vou fazer número de dias menor. Se o número de dias menor for menor que... Aí é maior, né? Mês com maior número negativo. Então, se o número de dias negativo, menor for maior que maior negativo, então maior negativo recebe número de dias menor. E mês negativo recebe o mês. O que eu quero é o mês aqui, ó. Esse aqui. Mas para mim conseguir esse mês, eu preciso ter esse cara aqui, ó. Porque sozinho eu não vou conseguir. Tá claro? E com isso, eu fiz esse cara aqui, fiz esse cara aqui. Certo? E esse daqui, como é que eu faço? Boa noite, pessoal. Tá todo mundo bem? Esse aí você pode fazer uma comparação ao final de todo mês. Aí a cada dia que for negativo, você soma 1. E no final do mês você determina se é maior ou menor. A quantidade, no caso. Tá. Então, aqui na verdade ele não somou, eu não somei o número negativo, na verdade. Isso, né? você pode fazer um begin ali e fazer... Ah, não, no caso ali não, né? Não. Mas você faz a mesma coisa, a mesma estrutura que você fez ali para os dias positivos, você faz para o negativo. Exatamente. Certo? Então, o que é que nós vamos ter para fazer esse cara aqui? É só os negativos que pede aqui, certo? Para me encontrar só os negativos, eu não tenho variável para calcular só negativo, certo? Mas eu quero saber o mês, né? Então, aqui, eu teria que calcular aqui num negativo, só negativo, um negativo e nulo, né? Aí aqui eu teria que separar aqui e fazer, eu posso ser menor que zero, aqui é maior que zero, que é menor ou igual. Então, aqui eu posso fazer assim, ó, menor que zero, num negativo, recebe num negativo, mais 1. Ok? Se não, se sempre for igual a zero, que seria nulo, no caso, não é negativo, né?
Aqui, assim. E aqui eu tenho negativo. Se ele for negativo, ele vai contar negativo. Aí aqui vem um detalhe assim, ó. Esse cara entrou no circuito aqui, certo? Aqui eu preciso colocar ele sempre começando com zero. Ok? Então, mas aí vai ficar errado o processo. Separei o negativo do negativo e nulo, que é o que a questão originalmente pede, certo? O que se faz é assim, para mim obter a média aqui, eu preciso desse, do positivo, né, que é maior. Então, aqui, quando eu vou fazer o cálculo negativo no lá, que é o número de dias num dia menor, ele recebe num dia menor mais num neg. Ok? Só que eu tenho separado o número de dias negativo. O número de dias original que a questão pede, que é menor ou igual a zero, ele vai permanecer aqui. Aqui está separado. Separei o negativo do nulo, certo? Porém, aqui embaixo eu juntei ele de novo na mesma variável que eu já tinha. Tudo bem? Poderia fazer todo ele separado? Também poderia, tá? Posso fazer dessa maneira sem influenciar o meu resultado, certo? Aí o que vai acontecer aqui? Da mesma forma que eu fiz os anteriores lá, então eu vou pegar esse cara aqui, ó, maior número de temperatura menor, que é esse cara aqui. Vou vir aqui e vou perguntar se esse cara aqui, maior número, é maior e menor, né? Ou maior que num negativo, ou perdão, se número negativo maior que esse cara aqui, é o número negativo que vem, né? Ok? Então, o que vai acontecer? Maior número de menor recebe e mês com maior número de dia negativo recebe também mês. Claro? Tudo bem? Sim. Aí, aqui embaixo, eu vou ter um novo write. Write ln. Nesse write ln, então veja bem, ó, dos itens que tinha, aqui foi dado um write. Eu vou separar o write aqui, ficar mais. Eu tenho, dos argumentos de saída, eu tenho 3 que já foram escritos aqui. Conforme ele calculou, ele foi lá e escreveu, certo? Que é esse e esse, os 3 primeiros. Aí o que acontece? Os outros aqui, ó, os outros 4 que estão aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou escrever eles aqui. Entendeu? Tudo bem? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? Entenderam a estrutura que foi montada para fazer o processo? Como é que a gente separa as coisas? E o restante? Deixa eu ver, cadê o pessoal da aula, né? Quem que é o pessoal que está na aula? Ah, o Alisson está aí. Cadê Gabriel? Jefferson? Rafael? Entendeu?
Quem mais tem? Guilherme. James. Opa, tô aqui. Entendido aí? Sim, senhor. Vitor Hugo. Igor. Tá bom. Beleza. Então, vamos salvar esse cara aqui. Temperatura. Ok. Vamos a um novo. Tá. A outra questão que a gente tem lá. Nós temos tempo ainda, né? Dá para fazer amanhã ainda também, né? A gente tem quase 1 hora de aula ainda. Não por hoje. Eu digo, amanhã temos aula ainda e semana que vem ainda temos. Sim. Sim, a nossa prova só dia 28, se eu não me engano. Só na semana que vem. Esse aqui. Ah, tá. Esse já foi. Quebra de nível. Só quero anunciado. Bom, a loja de calçados é parecido, né? Vamos lá. A loja de calçados, anota diariamente a quantidade de pares vendidos. Durante o ano inteiro, determinar em que dia do mês de cada mês ocorreu a maior venda e qual foi a quantidade de pares de calçados vendidos nesse dia. Isso foi simples, não é isso? Alguém teve dificuldade nessa questão aí? Não, essa foi mais tranquila do que a primeira. Foi mais tranquilo que a primeira. Foi. Então, posso ir para outra ou quero que resolva essa também? Veio com o pessoal, por mim tanto faz. Olha lá. E aí? O Alisson achou mais tranquila. E o restante? O James? Guilherme? Gabriel? Jefferson? Meu outro método. Não tem outro método. O que tem é que a gente tem que organizar a questão, né, para poder trabalhar, certo? Então, veja bem, ele quer saber qual o dia que teve a maior quantidade vendida em cada mês do ano, né? E qual a quantidade de pares vendidos nesse dia, né? Então, na verdade, esse vai ser o quê? Vamos fazer rapidinho. Calçados do ano. Quem quer argumento de entrada nessa questão? O número de pares. Número de pares. Ok. Quem quer argumento de saída? Dia do mês que teve o maior número de venda. Dia do mês maior venda. Esse é o argumento de saída. E a quantidade de venda que foi vendida nesse dia também. Quantidade de calçado vendido. Vamos colocar. Pode ser número de pares vendidos. Número de pares. Mês maior venda. Muda o número de pares aqui, um dia. Ok? Então tem lá. O número de pares é de que tipo? É inteiro. Dia, mês, maior, venda. Também é inteiro. E número de pares também é inteiro.
Ok? Bom, tá. Vamos fazer da outra forma. É durante um ano, então eu vou ter mês, começa com 1, 12, do. Esse é o laço mais externo, né? Então, vamos dizer assim. Se colocar lá que eu vou... número de dias, como o João Vitor comentou, então posso fazer para dia, começando com 1, to, número de dias, do. Então, montei mais ou menos a estrutura. Tudo bem? O que ele quer saber? O dia que teve, do mês que teve a maior venda. Certo? Ó, aqui faltou acrescentar. Vou deixar separado dia e mês do tipo integer. Dois primeiros, um argumento de entrada e outro argumento de saída. Ok? O que acontece? Nesse caso em particular, eu não tenho nada que vai ter que informar dentro do ano. Então, eu não tenho nada para informar ele antes do primeiro laço. Certo? Ele quer só saber qual o dia que teve a maior venda, né? E qual a quantidade de pares vendidos. Certo? Então, como é que faz aqui? Eu vou ter lá o argumento de saída aqui embaixo, ele não vai poder ser aqui, ele vai ter que ser dentro de cada mês, né? Então, eu vou ter lá um write ln, onde eu vou informar esses argumentos de saída aqui, o dia do mês e o número de pares vendidos. Para me encontrar o número de... o meu argumento de entrada é o número de pares, que eu vou ter que ler. Certo? O teste que eu vou fazer é se o número de pares for maior... Hein? Boa noite, pessoal. É que Professor, é uma variável... consegue colocar em tela cheia, porque a gente consegue ver as variáveis. A gente fica meio perdido por causa para encontrar as variáveis em cima. Ah, tá. Se puder ampliar um pouquinho mais, aí facilita. É que se eu mudar a resolução aqui, fatalmente vocês não vai ficar muito pequeno. Deixa eu ver. Não, muito pequeno, né? Certo? Muito pequeno. Mas se você tentar maximizar, dá, professor, eu acho. O editor de código do Lazarus, no caso. Assim? É, só que com a resolução baixa, né? Mas assim tá bom, acho. Não, a tá bom. resolução tá baixa. Mas também Ah, tá tá bom. normal a resolução? Não, então pode deixar assim. só que Tá daí eu bom. não consigo ler quem escreve no chat. Mas a gente avisa, a gente lê pra você, não tem problema. Tá bom? É melhor visualizar pra gente daí. Tá. Então, o que acontece? Se o número de pares for maior que o número de pares do mês mais vendido, o que vai acontecer? Se isso for verdade, o que vai acontecer? O número de pares no mês de maior venda recebe o número de pares. Exatamente. Venda. E o que mais vai acontecer? Só isso? E dia do mês de maior venda vai receber o dia. Dia do mês de maior venda recebe o dia. E aqui ele vai informar o dia e o mês. Aí ele vai informar dos 12 meses qual a quantidade de pares que aconteceu.
Entendeu? Tudo bem? Sim, sim, beleza, beleza. Então, vamos salvar esse camarada. Vou pegar outro. Esse aí não dá pra piscar mesmo. É, né? Vou pegar com... Mas a gente pode terminar amanhã. Começa hoje, termina amanhã, não tem problema. Ué, por que? Não vai dar tempo de terminar hoje? Bah! Só de variável você vai ficar uma meia hora aí. Isso é verdade. Demora, pra fazer isso aí demora uns 30, 40 minutos. Vamos lá, então. Quem quer argumento de entrada? O código do setor. Eu não preciso ler o enunciado, né? Vocês já leram o enunciado, não é isso? Sim, sim, o código do setor, o número da matrícula do funcionário Código e o nome. setor, número da matrícula e o salário. O Isso. nome ali desconsidera. Tá. Aí tem o quê? O que é mais que vai ter aqui como argumento de saída? Não, Quantos setores existem? número de setores, Quantos número de funcionários? funcionário na empresa, Isso. Quanto a empresa gasta em salário? montante. O que mais? Quantos funcionários existem em cada setor? Número de funcionário do setor, Quanto cada setor paga em salário? montante setor, Qual funcionário recebe o maior salário? Por setor, no caso. Na apostila você usou também Marajá. O que significa Marajá? é coisa antiga isso. Pergunta para o Eduardo aí, o que significa Marajá? Muito dinheiro. Esse tem muito dinheiro. Entendeu? Agora sim. E que mais? E qual setor ganha mais salário, em salário? Não foi tão demorado assim. Tá certo? Não, até aí, beleza. Isso aí foi a parte fácil, né? O negócio é desenvolver isso aí agora. Faz parte. Faz parte. Então, o que a gente tem? Vem aqui. Para os meus argumentos de entrada. São os argumentos de entrada. Certo? Aí esses aqui são meus argumentos de saída. Número de setor é inteiro ou real? Quantidade de setores, né? Inteiro. Vamos colocar aqui, ó. Quantidade de setor. Inteiro. Número de funcionários. Também inteiro. Montante. Real. Esse é real. Eu tenho lá um funcionário do setor inteiro. Eu venho aqui, montante setor real. Marajá. O que é que eu vou identificar com Marajá? Maior salário, então é real.
Não, No caso, não é a o maior. matrícula. Exatamente. Porque ele pede qual funcionário recebe o maior salário. Certo? E eu vou ter o setor Marajá. O setor Marajá é o quê? Inteiro também. Inteiro também. O setor Marajá vai identificar qual setor que recebe o maior salário, certo? Então, o que acontece é assim, veja bem. Para mim encontrar certos valores que eu vou ter aqui, ó, vou dividir aqui. Isso daqui é meu argumento de entrada, aqui é meu argumento de saída, certo? Código, quantidade de setores, depende de alguma coisa? Ele não depende de nenhum fator, né? Vamos dizer assim, como a gente teve no outro lá para encontrar o mês que teve a maior venda, a maior temperatura, a menor temperatura, eu tenho alguma situação aqui que eu preciso de alguma coisa para calcular. Número de funcionários não preciso, número de funcionários do setor também não preciso. Para mim encontrar um Marajá, quem ganha o maior salário? Como é que eu vou encontrar o maior salário? Eu vou comparar, não posso comparar com Marajá, porque o Marajá vai me dar a matrícula, certo? Eu tenho que ter o quê? O que eu preciso ter para encontrar o cara que ganha o maior salário? Saber o salário dele, o salário do Marajá. Exatamente. Tem que ter o salário do Marajá. Então, aqui eu vou ter para calcular esse cara aqui. Certo? E o que mais que eu preciso? Para encontrar o setor Marajá. Eu tenho que saber a soma por setor de salário. Eu vou ter a soma do setor, mas eu preciso saber qual que é o maior que eu tenho, não é isso? Pode ser montante Marajá, igual o professor já estava fazendo. Sim. Exatamente, muito bom. Isso aí. Professor, uma dúvida. Com relação à matrícula, teria alguma forma de que o programa avisasse que já existia uma matrícula igual sem ter que adicionar várias variáveis para fazer comparação? Semestre que vem nós vamos fazer isso, cara. Fica tranquilo, no semestre que vem a gente coloca esse negócio. Beleza. Beleza? Por enquanto, vamos levar em consideração que o cara não vai digitar igual. Tá bom. Semestre que vem nós vamos fazer esse negócio de que, se o cara digitar, ele já dizer, já tem esse cara aqui. Tá certo? Então, veja Por bem. acaso não seria reservando o valor em read key, né? Não. Não? Ah, tá. Então, veja bem. Da mesma forma que a gente teve no anterior ali, eu tenho coisas que vão ser calculadas no laço de repetição mais externo, né? E coisas que vão ser calculadas no laço de repetição mais interno. Tá certo? Eu vou dividir isso daqui e vou colocar, vamos dizer assim, ó. Quantidade de setor, quer dizer, para a empresa inteira ou para um setor? Quantidade de setor seria para a empresa inteira, não? Da empresa inteira. Deixa eu fazer de volta. Aqui. Então, o que ocorre aqui, ó? Eu vou colocar na mesma sequência que vai ter, ó. Quantidade de setores e número de funcionários da empresa, elas são para a empresa inteira, certo? Número de funcionários do setor é do setor. Marajá é do setor, certo? Agora, esse cara aqui, ele é a empresa inteira. Ok? E desse de baixo aqui, montante, é da empresa ou é do setor? No caso, o primeiro montante seria da empresa e o segundo montante do setor.
Ok. Então, eu vou colocar assim, ó, esse cara aqui. Vou tirar ele daqui. Colocar aqui. Montante setor é do setor, salário Marajá é do próprio setor, certo? E montante Marajá é aqui da... Ok? Então, isso significa que essas 4 variáveis vão estar sendo executadas dentro do laço mais interno. E esse aqui de fora, esses aqui, eles vão estar antes do laço mais externo. O de baixo no laço interno e esse laço mais externo. Tá? Como é que vai acontecer aqui? Então, veja bem. Até a declaração de variável, quantidade setor recebe 0. Número de funcionários da empresa recebe 0. Não preciso, mas vamos lá. Setor Marajá recebe 0. Montante recebe 0. Montante Marajá recebe 0. Isso aí é tudo para a empresa, concorda? Sim, no caso seria o último write. O último write, exatamente. Então, eu vou ler o guia de setor, código setor, né? Código setor. Vou fazer enquanto o quê? Qual que é o meu flag? Eu coloquei 0, os 3 zeros, ficou igual no exemplo. Ah, tá. Então, enquanto código setor for diferente de 0, faça. Ok? Então, begin, vem o end, aqui. Ao final disso daqui, ó, tudo aquilo que eu inicializei lá no início, ó, quantidade setor, número de funcionários da empresa, setor Marajá. São tudo, né? Em montante. Esses aqui são o que ele pede para a empresa, certo? Eu não preciso do montante do setor Marajá, certo? Montante Marajá, porque ele vai ser usado, mas eu não vou informar ele, né? Acho que não pede o que quer para dizer quanto que ganha o setor que mais gasta, né? O salário. Ah, professor, no meu eu denunciei ele. No meu Você programa eu denunciou o denunciei. cara? Eu Hã? denunciei. Ah, Matrícula tá. e tudo. Colocou tudo. Não, do Marajá vai ter que ter a matrícula, né? Matrícula, mas Mas eu também eu coloquei o valor dele, o salário dele. você colocou o valor também? Também, claro. Transparência. Transparência. Isso É isso aí, aí. tá tranquilo. Então, o que acontece aqui é assim, ó, eu vou ter que gerar esses caras aqui, ó, número de funcionário do setor, Marajá e montante do setor e salário Marajá, certo? Então, o que que acontece aqui, ó? Vou colocar lá, número de funcionários do setor, começa com 0. O Marajá não precisaria, porque ele vai receber um valor, mas tudo bem, vou colocar 0, matrícula, certo? Montante, setor, recebe 0, certo? E salário, Marajá, recebe 0, ok? Aí eu vou ter lá um RIAD, quem que eu vou ler aqui? Matrícula. Número da matrícula. Ok. Eu vou fazer enquanto o número da matrícula for diferente, né? Ele diz, pode ser maior que 0, tudo bem? O banco, né? Colocou? Faz. Então, begin.
Ah, aqui, do outro daqui que tinha do setor aqui, faltou um negócio aqui, ó. Antes do end aqui, eu li antes de entrar no laço de repetição aqui, certo? Antes de acabar aqui, a última coisa que eu tenho que fazer aqui, antes de dar o end ali, eu tenho que ler o novo código do setor lá, certo? Essa é a última coisa que eu tenho que fazer antes dali. E não teria também que somar cada vez, cada setor, professor? Também. É o que nós vamos fazer assim, ó, olha bem. Quantidade de setor, a partir do momento que eu li um código do setor, ele chegou aqui embaixo, ó, aqui eu inicializei as variáveis, certo? As 4 variáveis que vão ser utilizadas para o laço mais interno, né? Então, só para ajustar a estrutura aqui, ó. Eu li o número da matrícula ali antes de entrar no while, certo? Antes de terminar o while aqui, ó, eu tenho que ler o número da matrícula de novo. Ele vai ler a próxima matrícula. Senão você fica num laço perpétuo que você leu a primeira vez e nunca mais sai. Certo? Laço perpétuo ou também looping, né? Que ele não vai ter condição de saída, certo? Não aconteceu com vocês na hora que estavam colocando ele para rodar, não, né? Esqueci de colocar o while, o id lá embaixo e ele ficar lá lendo, sem parar e parece que travou o computador. O que mais acontece? Já aconteceu, mas não lembro se aconteceu nessa questão. Hã? Já aconteceu algumas vezes, mas não lembro se aconteceu nessa questão. Nessa questão em particular. Tá, então o que acontece aqui é assim, ó, a primeira coisa que eu posso fazer, eu inicializei as variáveis ali, certo? Mas então eu vou colocar, ó, quantidade setor recebe quantidade setor mais 1. Porque é a quantidade de setores que vai ter dentro da empresa, certo? Eu vou contar, né? O que é a condição para mim fazer contar o setor? Se ele leu o código do setor e esse código do setor é diferente de 0, ele passou disso daqui, significa que o valor é válido. Se o valor é válido, significa um setor válido. Certo? Da mesma maneira que ele pede o número de funcionários do setor. Ó, o próximo item aqui, ó. Eu vou fazer aqui logo depois que eu entrei dentro do laço de repetição. Se o número de matrícula é diferente de 0, então, número de funcionários do setor recebe número de funcionários do setor mais 1. Certo? Aí ele pede, eu tenho que descobrir o Marajá, né? Para mim descobrir o Marajá, eu vou fazer na sequência que está ali, né? Vou verificar o quê? Como é que eu verifico o Marajá? Ah, aqui tem um outro detalhe, né? Eu tenho que ler, tem 2 argumentos lá em cima, né? O salário. Ler o sal. Senão eu não consigo fazer o Marajá, né? Se o quê? Se salário Marajá for maior que salário. Se o salário for maior que for salário maior Marajá. que o salário Marajá, então O salário Marajá recebe salário. salário Marajá recebe salário. O que mais? E Marajá recebe o valor da matrícula. Recebe o número da matrícula. Exatamente. Certo? E agora? O que mais? A gente precisa somar os salários, né? A gente chamou isso daí de montante de setor. Montante setor. Montante setor recebe montante setor mais salário. Então, com isso, eu fiz o laço mais interno, certo? Terminou aqui, antes de eu ler o próximo setor, vou fazer o quê? Vou dar o write ln em quem? Os argumentos que vão ser daqui, que é o quê? Número de funcionários do setor, Marajá e montante setor. Quanto que eu gasto? Quantos funcionários eu tenho nesse setor?
quanto que eu gasto com salários nesse setor e quem é que ganha o maior salário, né? Se fosse fazer a denúncia, como o Eduardo comentou, então eu teria que colocar aqui. Certo? Isso mesmo. E daí, para mim conseguir encontrar os outros argumentos que eu tenho lá, então eu vou ter o quê? A quantidade de funcionários da empresa vai ser o quê? Número de funcionários da empresa, ele vai ser ele mais o número de funcionários no setor. Eu poderia ter colocado esse cálculo lá dentro? Ah, número de funcionários da empresa, eu coloco lá junto. Poderia colocar aqui número de funcionários da empresa, recebe número de funcionários da empresa mais um. Ele vai Não, somando. tá, ali dentro mais um, sim. Só que o Mas, problema é que o número do setor ele vai zerar cada setor. então, o setor, ele tem que zerar, porque se não zerar, daí ele vai dar errado, né, toda vez, né? Sim. Então, Mas se você dessa quisesse maneira, calcular o número da empresa ali, sim, era só não zerar ali em cima. não zerar. Mas dessa forma é mais eficiente, certo? Que não vai ficar contando toda hora todo mundo, certo? Você vai contar no final, né? Assim como o montante, eu posso pegar montante mais Montante do setor. montante setor. Certo? Tá claro? A quantidade de setores ele foi incrementado ali dentro, né? Então não tem problema, ele é de um em um. O número de funcionários da empresa está aqui. Como é que eu encontro o setor montante? Já está aqui, faltou o setor Marajá. Como é que eu faço o setor Marajá? É a mesma forma para encontrar o funcionário Marajá. Então, if salário for maior que salário Marajá, é isso? Não, da mesma forma eu digo na estrutura da condição, mas pode usar se o montante do setor for maior que o setor Marajá, ele recebe o valor de montante setor. Maior que montante Marajá. Aí, eu vou ter aqui, montante Marajá recebe montante setor e E recebe o valor do setor setor também. Marajá recebe O setor, o código do setor. código setor. É isso? Coloca um read key aqui. Coloca um uses CRT. E aí aqui a gente vem e faz assim, né? E aqui já tem read, alright. Aqui. Lá.
escolher aqui. E aqui a gente vai colocando assim, né? Ah, tem que trocar todas as aspas. Número, funcionários, vírgula, maior salário. Deixa espaço, não vai juntar tudo. Tem uma vírgula. Montante. Montante aqui. Tá. Máscara, né? Porque ele é real. Aqui também tem que ter máscara. Aqui o funcionário não precisa. Ok. Aí aqui. Cores. Empregados. Inteiro aqui também. Setor mais gasto. Vírgula. Total. E tem que colocar máscara. Ok? É isso? E aqui eu vou fazer Não, vamos fazer rodar primeiro, né? Faltou trocar as aspas, professor. Ah, faltou trocar as aspas. Obrigado. Se não troca, ela vai reclamar, né? E eu se reclame. Esse aqui tem que ser... Tem que ser... Vou ver se deu certo. Esqueci de alguma outra aspa aí? Faltou Aqui. duas. Tem uma para baixo também. Tem outro do setor, né? Isso. Conforme vai compilando, a gente vai vendo, né? Aqui. Como é que pronuncia. É. Olha só, não deu erro. Não, setor 10, matrícula. 05, salário, 1.500. Matrícula, 1007. Salário, 500. Matrícula, 10.009. Salário, 1.800. Matrícula, 0. Tem 3 funcionários, o funcionário que mais ganha é 1.009, que tem salário de 1.800, o total 1.500, mais 500, 2, mais 1.800, 3.800. Certo? Professor, eu quando fiz, eu coloquei um read key para a pessoa passar para o próximo setor e coloquei um clear screen para antes de apresentar o resultado, daí apareceu o read key para pressionar uma tecla, daí apareceu o write para inserir o setor novamente. Tá certo, tudo bem. É que eu queria que, como ele ia ler o novo setor, ele ia parar de qualquer forma, certo? E a ideia Sim. é que a gente lesse 2 setores para ver se o montante vai bater no final. Só por isso que eu não mandei apagar.
Tá? Mas vamos lá. Setor, então, 12. Então, 12,04. Salário. Quem mais generoso? 2.000. 12,06. 1.800. 12,08. Vamos ver aqui. Vou colocar um maior aí, né? 2.400. Matrícula, 0. Também tem 3 funcionários. O salário, o que mais ganha é 12,08, salário 2.400, montante 6.200. Certo? Aí eu vou colocar 0 aqui e dá lá. Tem 2 setores, 6 funcionários. O setor que mais gasta é o setor 12, né? E o total da folha, olha só, deu um número redondo, deu 10.000. Certo? Tudo bem? Tá certo as contas? Sim. Tranquilo? E parou a execução. Bacana? Vamos tirar as dúvidas aí. Alguém está com dúvidas? Eu acho que está fazendo mais né, no nível assim, do calçado, acho que a gente vai pegando o jeito. Mas está tranquilo. O nível do calçado. Claro! Senão você vai pedir agora e vai entregar no próximo semestre. Aí vai ficar difícil, né? Vai pular a prova. Bom, entenderam aí o processo? Bacana? Vocês já tinham feito desse jeito? Por curiosidade, existe algum exercício que vá tipo assim, ao terceiro e quarto nível? Como é que é? Por exemplo, fazer, no primeiro nível, aí depois segundo, terceiro, quarto, ou seja, tem exercício, que a gente possa aprofundar mais a quantidade de for e wise? Tem. Dá para fazer mais exercícios que envolvam. A ideia é que... Tem algum em mente, assim, só para eu ter uma noção? Não, a gente Algum pode em ver mente, um assim? desses que vocês fizeram. Eu posso bolar um outro e postar lá para vocês. Não, mas não, no máximo 2 só. No Eu mais ia do que postar isso, um acho só. que... Não, mas tipo assim, 2 for ou 2 wire, entendeu? Mais do que isso não, né? Uhum. Entendeu? Não, a questão é mais da gente saber estruturar o que vem antes do primeiro laço aqui, certo? Sim. O que é que vem aqui no meio, entre os dois laços, o que eu tenho que escrever antes, entre os dois laços aqui, para mostrar o resultado, e o que eu vou mostrar no final. A ideia da quebra de nível é vinculado com esse princípio, certo? A gente trabalha com lógicas um pouco mais de obter valores intermediários para poder mostrar e depois trabalhar com os novos valores. Observa aqui que eu não consigo, por exemplo, saber qual o setor entre a média qual funcionário que teve menor logo depois de terminar o processo todo. Porque eu não armazeno essa informação, certo? Mas no próximo período nós vamos ter matéria que vai armazenar elas. Então, daí vai dar para fazer esse tipo de coisa. Uma pergunta, a gente consegue fazer sequencial, por exemplo, o número de matrícula? Consegue. E que não seja usando variável, por exemplo, não seja... Existe alguma forma para ser sequencial? É que essa questão em particular é que ele leva em consideração que é só você fazer uma variável vai incrementando de 1 em 1, que vai auto-incrementando, certo? Sim.
Mas é que nessa questão em particular, justamente que eu não sei quanto tem. Então, tem que ir lá buscando um por um e fazer o levantamento, certo? O contexto do enunciado todo, né? Certo? É mais ou menos isso. Legal. Bacana? E para a prova, esse exercício não cai na prova, né? Graças a Deus. Né? Claro. Claro que cai. Esse aí? Talvez não esse, um outro parecido. Outro O diferente. irmão dele. Então, vamos lá. Alguém está com alguma dúvida mais aí? Poxa, acabou o horário hoje. Meu Deus. Professor, rapidinho. Não Ah. com relação a esse exercício, mas com relação à indentação. Ao invés de Tá. eu apertar 3 vezes o espaço, eu poderia só apertar uma vez o tab? Pode. Eu Pode? prefiro 3 espaços, na verdade. Aham, é porque o tab, se não me engano, dá 4, né? Está usando o próprio Pascal, no Lazarus? Aham, o próprio Lazarus. Deixa eu ver onde que era, acho que era em opções. Você tem ali como regular a quantidade de espaço no tab, Ah, então tá. tá? Beleza, então. Obrigado, professor. Nada. Alguém ficou com alguma dúvida aí? Vocês são tudo tranquilo, né, moçada? Tá louco. Mas tá bom. Qualquer coisa, amanhã estamos aí, daí vocês tiram as dúvidas amanhã. Tá certo? Tá jóia? Hoje vocês não têm prova, amanhã vocês têm prova, né? Não, tranquilo? Como assim? Não, amanhã tem de cálculo. Cálculo, né? Uhum. Beleza. Aí as duas primeiras é comigo. Vocês têm prova depois das 9, né? Amanhã, né? Eu acho que é. Não, professor, amanhã a primeira aula é do Toninho. Ah, primeiro do Duas, Toninho. A prova é Ah, amanhã é invertido. Estou invertido. Então vai estar tudo tranquilo amanhã. Beleza. Tranquilo. Eu vou passar Se a gente chegar atrasado, você vai entender, né, professor? Então, Como assim? Vai chegar atrasado? 9h10, 9h20. Tá bom? Fica tranquilo aí. Eu vou postar um exercício amanhã para vocês brincarem mais um desses. Beleza? Então tá bom. Boa noite para todo mundo. Boa prova para vocês amanhã. Obrigado, boa noite, professor, também. Obrigado, professor. Boa noite também. Boa noite.